Gente, meu nome é Adriana, você vai estar ouvindo esse vídeo aqui e a gente tem alguma coisa em comum. Eu votei no Lula 2 vezes. E votei na Dilma 2 vezes. Então, por 4 vezes, eu votei no Lula e na Dilma. Presta atenção no que eu estou falando para você. Na época, eu não entendia de política. Então, reflete comigo aqui. Quando você votou no Lula, quando você votou na Dilma também, como eu votei, você lembra de direita e esquerda? Eu não lembro. Eu votei num homem que eu achei que ia mudar o rumo do Brasil. Eu lembro que na época, no governo do Sarney, por exemplo, a minha família tem loja de tinta, e na época eu lembro que eu ficava assim, ó, eu arrumava a tabela de manhã. Esses meninos de hoje não sabem o que é inflação, né? Eu vivi isso. Eu arrumava a tabela de manhã para os vendedores vender de tarde. E arrumava de tarde para vender no dia cedo. Então você comprava um produto hoje por X, de tarde era 2X, amanhã era 3X, e de tarde, do outro dia era 4X. Era assim que a gente vivia. Eu lembro que era o governo do Sarney. Eu era criança ainda, mas eu lembro que era o governo do Sarney, e ele estava escrevendo um livro. Eu não tinha muita noção de política, mas eu achava um absurdo o caos que a gente estava vivendo, e o Sarney estava lá, escrevendo um livro. Eu falei, cara, esse povo não tem consciência do que o povo está sofrendo aqui, não, né? Então veio o Collor, a gente votou no Collor, e a gente achou que ia mudar tudo, e de repente o Collor sai. Aí eu votei no Lula. Eu não votei na esquerda ou na direita, primeiro que eu não tinha essa consciência. Por isso que eu tô falando pra você, que já votou no Lula. Eu votei 2 vezes, na Dilma 2 vezes. O que acontece? Eu votei num homem, porque eu achei que o Lula, eu falei, pô, o Lula não é engravatado, não fala bonitinho. Ele vai sentir o que a gente sente aqui embaixo, ele vai ver isso. Então, assim, eu comprei minha casa, minha vida, no governo já da Dilma, né? E eu era grata por isso, porque antigamente eu queria comprar. O que a gente mais quer nesse mundo é comprar uma casa, comprar um carro. E não tinha condição, porque era só. Você tinha que juntar metade do valor do imóvel, 80% do valor do imóvel. Da onde? Eu vivia com um pouco mais do salário mínimo. Você vai viver com esse salário para você pagar a conta. Você não consegue juntar isso aí. Então, quando o Lula entrou, eu votei nele como homem. Porque ele vinha lá de baixo. Eu falei, esse cara vai conseguir entender o que a gente passa aqui. Então, assim, no primeiro mandato dele, a gente percebe que ele fez muita coisa pelo social. Não adianta negar. Ele fez. Então, vamos partir do pressuposto assim, ó. Ah, o Lula é um ladrão condenado. Não, esquece. Vamos dizer que ele foi um golpe que fizeram lá, que arrumaram para ele ser preso. Esquece isso. Eu não tô falando dele como condenado, que a justiça que deu uma canetada. Não, esquece. Vamos falar do Lula. Do Lula, do homem que eu votei nele. O que ele fez? Ele teve no poder por 16 anos. A gente sabe que a Dilma foi colocada lá, mas ele dava as cartas ainda, né? A Dilma, eu votei nela por quê? Porque eu votei na mulher. Falei, vai ser uma mulher que vai ver a situação nossa. Então, eu não entendia de política, eu não entendia de direitos, não, eu votei na pessoa, no que ela representava. Eu dei esse voto de confiança. O que me magoa? Esquece, o Lula, vamos supor que o Lula é inocente, ele não foi preso, ele não roubou, ele fala a ponta, né? Não tem. Então, beleza. O que me magoou? Por que ele deixou de construir as coisas aqui para o povo dele sofrido também e concluiu todas as obras que ele fez fora? Isso aí me magoou. Isso aí me magoou. Se você digitar aqui saneamento básico, nós temos aqui, vamos supor, 210, 220 milhões de brasileiros. A gente está num país continental. E mais da metade, mais de 100 milhões de brasileiros não tem água tratada e não tem esgoto. Como que ele deixou desse jeito e foi fazer fora? Isso que me magoou. Porque ele foi fazer fora em países que têm ditadura. Fala pra mim que você acredita que Cuba é uma democracia? Não, gente. Aí não. Aí é tampar o sol com a peneira. Fizeram lá. O que Cuba é? Uma ilha. É uma ilha. Fizeram um porto gigantesco lá. Eles não exportam gado, soja. Não. É charuto, trezinho desse tamanho aqui. Fazer um porto daquele tamanho. E o que me dói é que foi concluído lá. Eu lembro, quando eu era criança, eu via aquelas ruas, aquelas pistas lá do Pará, aqueles caminhoneiros com aquela lama, passava semanas lá, trator tentando puxar. Eu lembro disso. Eu falei assim, gente, será que isso não tem fim? Será que ninguém vai conseguir isso, arrumar isso? O Lula não fez isso, cara. Pro próprio povo dele. A gente colocou ele lá, porque ele veio do povo. O que aconteceu com o Lula? Ele se corrompeu. Não tô falando que ele é... Só tô falando a minha opinião, porque eu já votei nele. Ele se corrompeu com o poder. Você quer saber como é que é o caráter de uma pessoa? Dá poder para ela. Aí você vai ver o que é. O que essa pessoa vai fazer. O que mais me magoou, da onde que o Lula veio? Do Nordeste. Eles vêm falar para mim que a transposição do Rio São Francisco estava 80% concluída. Porra, cara. Então por que não fez isso pro povo dele, do Nordeste? Seca. Sede. Como que a pessoa deixa o próprio povo com sede? O que adianta você ter dinheiro e estar com sede? Você vai beber dinheiro? Não. Então,
era prioridade. Eu votei nele no primeiro, aí eu falei assim, não, é porque tá muito bagunçado. O Fernando Henrique todo engomadinho, tomando café lá em Paris, ele não tá nem aí pro povo, não. Esse povo que tem dinheiro, que tá lá, não tá nem. O Lula vai resolver. Passou o primeiro mandato? Não deu tempo, porque a bagunça é muito grande, então vamos lá. Votei no segundo, 8 anos. 8 anos. Ele não resolveu a sede do próprio povo nordestino. Isso é desumano. Estou partindo do pressuposto que ele é inocente, que ele não roubou. Mas ele não fez, não levou água para o próprio povo. Como? Vocês estão entendendo que hoje eu consigo entender o que é direita, o que é esquerda? E eu consigo analisar que a gente votou no Lula, porque ele era um povo, ele era do povo. E quando ele subiu lá, ele se corrompeu. E ele foi fazer coisas para outros países e deixou a gente aqui. Ele fez programas sociais? Sim, ele fez. Fez o Bolsa Família, que na verdade eu acho que é da época do Fernando Henrique. Só que ele estava dando R$80, no máximo R$190, e você não podia trabalhar, que você ia perder. Então, para pessoas muito pobres, é claro que elas vão viver disso aí. Agora chega o Bolsonaro e dá R$600 e fala, se você arrumar emprego, você vai continuar recebendo. Ele financiou obras com o nosso dinheiro. Eu lembro que eu era criança e eu ficava esperando o balanço anual. Eu não tinha noção, mas eu ficava esperando para ver se um dia a gente ia fechar no azul. Não. Sempre a gente gastava mais do que arrecadava. Aí no outro ano a gente sabia, não, vai ter que aumentar imposto. Aumenta imposto, Adriano. Aumenta imposto, aumenta imposto. Porque não estava dando conta de sanar as dívidas. E eu achava assim que era certo aumentar imposto. Bolsonaro tá aí. Tá baixando imposto. E nunca eu vi uma estatal dar lucro e tá dando lucro. Porra, Lula. Por que você não fez isso pra gente, cara? Por que você não fez isso pra gente? Por que você massacrou o seu povo com a taxa mais cara do mundo de imposto? Com juro mais caro? Por que você pôs o FIES e esses meninos não estavam dando conta de pagar porque taxas de juro altíssimas? Eu quase perdi minha casa. Você me deu minha casa, a Dilma, na época da Dilma. Eu comprei em 2010, era a Dilma. Tava grata, porque eu consegui, teve o subsídio, eu consegui passar pra dentro de uma casa. Em vez de pagar aluguel, eu pagava uma prestação da minha casa. Só que por várias vezes eu quase perdi. Por quê? Desemprego. Quando o Bolsonaro pegou, tinha quase 15 milhões de desempregados. 14 ou 15 milhões. As taxas de juros lá em cima. Aí hoje eu analiso, eu vejo as taxas de juros lá embaixo. A gente tá com juros mais baixos que os Estados Unidos. Porra, Lula. Programa Mais Médicos. Dilma, programa Mais Médicos. A gente tava achando legal isso aí. Só que você sabia que os caras davam 3, ficava com 3 mil e mandava 11 pra Cuba. Porra, Dilma. Que sacanagem é essa, cara? Aí então eu vou trabalhar pra você. Esse é o socialismo que vocês querem? É isso que vocês querem fazer aqui no Brasil? Eu trabalho, eu ganho 10 mil, eu fico com 2, com 3 e o governo pega isso? Eu tô encabulada, as obras gigantescas que vocês terminaram nos outros países e não terminou aqui. E o que tá acontecendo com essas obras? Cuba, Venezuela estão dando o calote. O povo tá pagando de novo, porque tem garantias. E se não pagam, alguém vai ter que pagar. E a gente tá pagando uma coisa de novo. Porque vocês já desviaram um mundo velho de dinheiro para essas construções. Por que vocês foram construir fora? Para desviar dinheiro. Vocês já perceberam que antigamente as obras não terminavam? Eu achava assim, gente do céu, como é que pode? Deve ser muito feio. Porque não terminava as obras, a gente não viu uma conclusão de uma obra aqui no Brasil. Mas hoje eu entendo que as obras não eram para terminar. Aqui não. Aqui as obras só começam. Para quê? Para você ir lá bater no peito que está fazendo isso e aquilo, ganhar voto. Aí vou ter um orçamento X daquela obra. Aí depois tem que passar para 2x. Depois tem que passar para 3x. Depois tem que passar para 4x até o povo esquecer. Você ganha mais umas 2 eleições construindo aquilo ali. E depois você esquece. Por quê? Porque você já roubou o que tinha que roubar. Não dá para poder pôr mais complemento numa obra. Por exemplo, era uma obra de 1 milhão, já gastou 200. Como é que você vai pôr mais? Aí para. Simplesmente para. Não faz. Fica essas carcaças, esses elefantes brancos aí, tudo. Esse era o social. Era isso que eu acreditava. Que vocês iam olhar pro povo pobre. Vocês iam arrumar a estrutura. Vocês iam salvar aqueles caminhoneiros. Que eu tinha trauma de ver aqueles caminhoneiros naquela lama. E hoje tá concluído. Porra, Dilma. Porra, Lula. Vocês passaram, foi 14 anos no poder. O Bolsonaro não construiu uma obra nova, entre aspas. Ele só tá fazendo o que vocês começaram e não terminou. Mas o que me magoa é que vocês não terminou aqui, mas fora vocês terminaram. Vocês mandou dinheiro nosso para Angola, país ditador, para Cuba, para Venezuela, para Moçambique. E os que não estão pagando o que vocês mandaram para lá, a gente é que tá pagando agora. Agora você quer meu voto de novo, Lula? Agora você vem falando com essa promessinha aí que vai fazer de novo, que eu vou mudar o Brasil. Se vocês ficou 14 anos no poder e só fez essa lambança, eu sinto muito.
Eu sinto muito, mas o meu voto vocês não vão ter